Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Quero convidá-los a refletir sobre a pergunta: igualzinho a Tomé, ver para crer? Pois, amados, em Cristo a dúvida não é a ausência de conhecimento, é antes uma inquietação que quer ser apaziguada para juntar evidências ao fato narrado. Certamente as mulheres e todos os discípulos seguidores de Jesus, após a sua ressurreição, ao terem conhecimento de que Jesus ressuscitou conforme havia prometido, passaram por um período de inquietação, ainda que ao mesmo tempo buscavam se acalmar, avaliar racionalmente o fato ocorrido, juntando evidências de que Jesus estava vivo. E Jesus, que ama os seus discípulos e seguidores, amados, sejam estes homens ou mulheres, em muitas ocasiões se apresentou a estes com o seu corpo glorificado, que todavia mantinha as marcas dos pregos nas mãos e nos pés, bem como o corte da espada ao lado do peito, para que não faltassem evidências físicas palpáveis de que era o Jesus ressuscitado. E Jesus sabia que somente a sua presença junto aos seus os poderia livrar de toda e qualquer dúvida, e também os livrar do temor aos judeus que estavam dispostos a matar a todos, e em especial aqueles que, crendo, afirmavam corajosamente que Jesus Cristo havia ressuscitado conforme Ele mesmo prometeu. Certamente, amados, os cristãos que viveram a primeira Páscoa cristã, a ressurreição de Jesus, tiveram dias de muita felicidade misturada com momentos de incertezas, dúvidas e muito medo, mas por Jesus apaziguados, esclarecidos e encorajados pela paz que só Ele pode dar. E conforme o relato, então, em João capítulo 20, versículos 19 a 31, que aponta para o fato de que Jesus Cristo ressurreto toma a iniciativa de pôr-se no meio dos seus discípulos para que esses o reconhecessem e crescem nele. O que provoca então nos discípulos uma alegria afirmada numa viva esperança, porque a iniciativa de Cristo visa transformar situações de tristeza, medo e clausura em alegria que não pode ser vivida de forma isolada, mas compartilhada, pois a alegria transborda, contagia e se multiplica. A Johnny vai nos trazer um cântico. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Amados em Cristo, nos é importante, quando queremos refletir sobre a dúvida de Tomé, notar que a fé dos discípulos, a princípio, era muito pequena para poderem acreditar naquilo que Deus era capaz de empreender.
conseguiam crer que Jesus era o Cristo. Mas nas palavras de Jesus, Pedro teve a revelação diretamente do Pai, quando disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conforme, então, Pedro falou em Mateus 16, versículo 16. Mas, amados, eles ainda não tinham o entendimento completo sobre o propósito de que Jesus veio fazer na terra. Apesar dos milagres que operava diante dos seus olhos, e a dificuldade ainda maior estava em entender que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Jesus os estimulou na fé ao repreendê-los por sua timidez diante de certas circunstâncias, como quando repreendeu a tempestade, quando andou por sobre o mar e quando eles não puderam curar um jovem endemoniado. Entretanto, em cada ensinamento e milagre que operava, a fé dos discípulos, com certeza, era sedimentada. E pelo poder do Espírito Santo, os discípulos de Jesus foram transformados para que eles exercessem seus ministérios na terra de maneira conveniente. E este era o propósito de Jesus quando, ao entardecer do dia de sua ressurreição, se apresenta em meio aos discípulos que estavam na sala com as portas trancadas, dizendo: que a paz esteja com vocês, lhes mostrando as mãos e o lado, e depois disse outra vez: que a paz esteja com vocês, acrescentando: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos, conforme João 20, 19 a 23. Amados, Tomé não estava junto com eles naquele momento. Quando ele chegou, os que presenciaram o fato relataram o que aconteceu. Tomé afirmou que estava em dúvida, não conseguia acreditar no que os outros discípulos relataram. E ele então afirmou: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Conforme João 20, versículo 25. E por isso, amados, Tomé ficou conhecido como o símbolo da dúvida e da incredulidade. Mas, em sua defesa, amados, os outros discípulos também não acreditaram quando as mulheres lhe contaram que tinham visto Jesus ressuscitado. Talvez Tomé era um tipo mais racional e por isso necessitava de demonstrações mais palpáveis do poder divino para vir a crer, ou necessitava de mais informações para conseguir assimilar as experiências. Talvez também até a sua atitude mais prática e intelectual fosse uma maneira de seu ego lidar com dificuldades emocionais quanto ao fato e assim bloquear a ação do Espírito Santo. Ao darmos atenção maior a Tomé, notaremos que ele, além da sua racionalidade, se destacava também na obediência e lealdade, pois o comentário que ele fez no episódio da morte de Lázaro
mostra que ele levava em consideração a fidelidade a Jesus e o senso de grupo, de discipulado, quando diz: vamos também nós para morrermos com ele, conforme João 11, 15 e 16. E amados, o segundo comentário que Tomé fez foi durante a última ceia pascal, conforme João 14, versículos 4 a 6, quando perguntou a Jesus para onde ele iria e qual o caminho que ele, Tomé, deveria seguir. E então, no conjunto das reações dos discípulos após isso, se observa que nenhum deles estava entendendo verdadeiramente o que aconteceria em poucas horas com o seu mestre. Entretanto, Tomé ousou ao perguntar, e Jesus permitiu que isso ficasse registrado junto à resposta dada por ele, quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda, amados, Tomé fazia parte do grupo de discípulos e tinha parte nas bênçãos dadas por graça e merecidas, porém não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos. Isso fez com que Tomé tomasse uma atitude para confrontar a sua incredulidade carnal. Ousou em pedir mais de Jesus. No segundo encontro com os seus discípulos, Jesus chamou Tomé em particular e ele deve ter levado Tomé a uma reação de grande temor, certo de que Jesus sabia o que se passava no seu coração. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Conforme João 20, 29. E amados, essas palavras de Jesus a Tomé nos servem de incentivo para, em ousadia que vem da fé, buscar nos livrar das dúvidas, das incredulidades e do medo. Porque Jesus Cristo vem a nós para que o conheçamos de maneira mais profunda, tocando nas nossas fraquezas, assim como Jesus tocou a Tomé e mexeu com o seu intelecto, mostrando que atitudes, estratégias meramente humanas, tal como ver para crer, não garantem que a pessoa está livre do engano. Porém, Cristo ressuscitado, a verdade do Pai, não só livra as pessoas do engano, mas também as livra do enganador, o diabo, e a vontade carnal, do pecado e suas consequências, da morte eterna. Isto enquanto creem nele segundo a graça de Deus concedida pelo Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, sendo conjuntamente adorado e glorificado. Vamos cantar. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouvi os coros celestiais dos anjos o louvor, erguei vibrante voz de todo o coração, louvando aquele que morreu e deu-vos salvação.
Deus em Jesus Cristo os abençoe na jornada. Um bom dia. Amém.